Boa tarde a todos. Agradecer aí pelo convite, para estar participando aqui deste evento, mais um Congresso Nacional da ANEPREM, que é um dos grandes eventos de regimes próprios no país. E nesse momento aqui nós estamos aí na pré-abertura desse congresso, teremos a abertura oficial logo mais à noite e o desenvolvimento dos trabalhos nos 2 próximos dias. Dentro daquilo que havia conversado com o Eliomar, a princípio eu estaria aqui no dia de amanhã e faria uma exposição para vocês amanhã sobre a PEC número 6 de 2019 e sua aplicação a estados e municípios. Mas em razão de outros compromissos que surgiram em Brasília, vou precisar retornar amanhã cedo, estarei só hoje. Então nós vamos conversar um pouco aqui, enfocando alguns pontos dessas alterações e alguns pontos relacionados à questão da responsabilidade previdenciária. E amanhã o nosso colega Leonardo Mota vai estar aqui e vai fazer essa exposição com um pouco mais de detalhe. Então tem alguns pontos que estão na minha apresentação aqui que eu vou passar, vão ficar aí como material depois para vocês estarem consultando, mas não vou me aprofundar neles. E amanhã o Leonardo estará apresentando, algumas pessoas vão ouvir algo 2 vezes e os outros que estão chegando ainda acompanharão amanhã pela manhã. Bom, nós sabemos há muito tempo que nós temos um problema, uma dificuldade a ser superada em relação à previdência social no Brasil e em relação à previdência dos servidores públicos, os regimes próprios de previdência social, a necessidade de nós garantirmos que esse sistema ele seja sustentável, que ele possa cumprir os seus compromissos no presente e também no futuro. E aguardávamos e discutíamos, debatíamos já há algum tempo, desde o final do ano de 2016 pelo menos, a necessidade de alteração nesse sistema. Inicialmente por meio da PEC número 287 e agora nesse ano por meio da PEC número 6 de 2019. E esperávamos que essas alterações viessem a contemplar os regimes próprios de previdência social de todo o país, não apenas dos servidores federais, mas também dos servidores estaduais e municipais. Mas não foi dessa forma que a emenda constitucional número 103 foi aprovada. Ela foi aprovada contemplando no primeiro momento, de forma completa, apenas os servidores federais. Os servidores estaduais e municipais foram excluídos da proposta naquilo que diz respeito às regras de aposentadoria e pensão. Então, aquilo que nós esperávamos que fosse uma solução completa não se deu dessa forma. E agora todos nós temos dúvidas, o que se aplica para o meu regime próprio lá no meu estado, no meu município, o que não se aplica, o que eu preciso fazer, que caminho eu devo tomar nesse momento, E aí nós estamos um pouco nessa encruzilhada, que caminho eu devo tomar? E vários caminhos se apresentam, e nós temos a perspectiva de uma PEC paralela. Essa PEC paralela virá resolver também a necessidade de uma alteração, de uma reformulação, de uma reestruturação do sistema de previdência dos servidores públicos, ou não será como nós esperamos? Eu devo aguardar a aprovação dessa PEC ou não? Então, um pouquinho daquilo que nós vamos estar aqui conversando e explorando. Esse primeiro ponto, já adianto que é um dos que eu não vou abordar hoje, vou deixar para o Leonardo apontar amanhã, que são as regras aplicáveis aos servidores do regime próprio da União, e que basicamente já vêm sendo debatidas e apresentadas ao longo dos últimos meses. O segundo, as regras que são aplicáveis de imediato a todos os regimes próprios, e aí vou abordar pelo menos alguns pontos principais dessa segunda parte. Depois vamos falar um pouquinho sobre como adequar o meu RPPS local. Eu devo aguardar a PEC paralela ou eu devo já trabalhar numa reforma por meio de iniciativa de um projeto ou de alguns projetos ao qual eu possa já estar me antecipando. E finalmente vamos falar um pouco da questão da responsabilidade previdenciária, o que nós já temos de novo com a PEC número 6 com a emenda constitucional número 103 de 2019, no que se refere à responsabilidade previdenciária. Então, primeira parte, regras válidas para o regime próprio da União, fica aqui como cenas dos
próximos capítulos, né, para ser apresentado amanhã. Não vou entrar nessa parte. Sabemos que foram alteradas as regras, né? Que eu tenho uma idade mínima estabelecida no regime geral de previdência social, que eu tenho uma idade mínima mais elevada agora para os servidores públicos federais, que eu tenho regras de transição. Quais são essas regras de transição? Que as regras de cálculo dos benefícios houve mudanças, né? Então tudo isso será detalhado para vocês amanhã. Mas vamos falar um pouco aqui daquilo que já se aplica a todos os entes da federação, aquilo que já se aplica ao servidor do Estado, ao servidor do município. E aqui começo referindo apenas, né, uma modificação que nós tivemos, porque até agora nós sempre tivemos as regras dos militares estaduais sendo estabelecidas em legislação local. Então, cada estado estabelecia a regra para os seus policiais militares e bombeiros militares. E essas regras, então, não eram uniformes no país. Com a emenda constitucional número 103, foi alterado o inciso 21 do artigo 22 da Constituição, que é um artigo que diz da competência legislativa da União, e se incluiu nesse artigo a competência da União para também estabelecer normas gerais relacionadas à inatividade e pensão dos militares estaduais. E essas normas gerais, elas já estão sendo tratadas, foram incluídas no projeto de lei 1645 de 2019, que de início ele promovia a reformulação apenas em relação aos militares das Forças Armadas, e agora essas alterações também alcançam os militares dos estados. Então vejam que nós tivemos uma situação muito curiosa, né? Nós sempre tivemos uma uniformidade em relação às regras dos servidores civis, e agora nós deixamos de ter essa uniformidade em relação às regras dos servidores civis. E sempre tivemos tratamento diferenciado em relação aos militares, e agora vamos ter uma maior uniformidade dos militares, né? Então, é isso que saiu desse processo político que nós tivemos de debate ao longo desse ano, né? Então, essa é uma primeira alteração relevante. Esse projeto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal, onde nós acreditamos que ele será aprovado até o final do ano. Basicamente, quais são essas normas gerais em relação aos militares estaduais? O aumento do tempo exigido para se ir para a inatividade a pedido, que hoje é de 30 anos, passa a ser de 35 anos, uma exigência de um tempo mínimo de atividade militar, que será de 30 anos, ele começa também com 25 anos e ele progride até os 30 anos, e em relação ao cálculo do benefício, se mantém a integralidade e paridade para os militares. Então, eles têm um sistema de proteção social diferenciado, mas com requisitos maiores em relação aos atualmente existentes, no que se refere a tempo de serviço total e tempo de atividade militar. E fim de algumas situações que ainda estavam previstas, né, no caso dos estados, como a promoção para o posto imediato, na passagem para a inatividade, esse tipo de tratamento ele deixa de existir. Bom, em relação aos servidores públicos civis, aí no artigo 37 nós temos algumas mudanças que não são necessariamente previdenciárias, elas têm uma natureza mais de relação jurídica funcional, mas que elas têm relação com a questão previdenciária, e por isso foram tratadas na PEC 6 e estão na Emenda Constitucional 103. A primeira delas é a previsão constitucional do Instituto da Readaptação Funcional, né? Alguns entes já praticavam isso, mas algumas vezes ocorria discussão judicial quanto à aplicabilidade dessa readaptação. Então, o Instituto da Readaptação Funcional agora ele está previsto ali no parágrafo 13 do artigo 37. Então, antes de um servidor ser aposentado por invalidez, por incapacidade permanente para o trabalho, que passa a ser a nova denominação da invalidez, você primeiro buscará a readaptação desse servidor, né? Então, ele está de fato incapaz para qualquer trabalho ou ele pode ser aproveitado numa outra atividade. Se ele puder ser aproveitado, ele passará pela readaptação, vai exercer aquela nova atividade,
mantendo a remuneração do cargo de origem. Outra alteração diz respeito à situação de rompimento do vínculo quando ocorre a aposentadoria, está no parágrafo 14 do artigo 37. Isso aqui alcança os municípios que não têm regime próprio de previdência social, que estão no regime geral, e alcança também empresas públicas, sociedades de economia mista. Esse servidor, ele podia se aposentar no regime geral e continuar trabalhando, né? Nós já possuímos um entendimento administrativo de algum tempo de que isso acarretaria um rompimento do vínculo, mas havia controvérsia a esse respeito. Agora isso está expresso, da mesma forma que ocorre com o servidor titular de cargo efetivo que se aposenta no regime próprio de previdência social. Esse servidor que é vinculado ao regime geral, seja no município que não tem regime próprio, seja aquele empregado público de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, se ele se aposentar no regime geral, isso vai acarretar o rompimento do vínculo dele. Isso alcança situações passadas? Não, não alcança, porque foi incluído durante a tramitação no artigo 6º, nas disposições transitórias, que deixa claro que isso não alcança as aposentadorias já ocorridas, mas as futuras aposentadorias, nesse caso, vão gerar o rompimento do vínculo. Outra alteração importante, parágrafo 15 do artigo 37, a vedação de concessão de complementação de benefícios diretamente pelo ente federativo. Tínhamos isso previsto na legislação de alguns entes e tínhamos também situação de requerimento desse tipo de complementação judicialmente, né? O servidor se aposentava no regime geral, mas ele recebia uma complementação do valor que ele receberia se ele fosse servidor vinculado ao regime próprio, paga diretamente pelo ente federativo. Então essa possibilidade ela passa a estar vedada pelo parágrafo 15 do artigo 37. E também há um artigo das disposições transitórias ressalvando a situação das complementações já concedidas. Isso vai se aplicar em relação ao futuro. Outro ponto, artigo 39, foi acrescentado um parágrafo 9º, vedando a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de carga em comissão à remuneração do cargo efetivo. Isso é algo que já ocorreu em relação aos servidores federais desde o final do ano de 97. No final de 97 foi editada uma medida provisória, alterando a Lei 8.102, quando se acabou com a figura da licença-prêmio, se acabou com os adicionais por tempo de serviço e também se acabou com essa possibilidade de incorporação de funções gratificadas, cargos em comissão no âmbito da União. Mas em grande parte dos estados e municípios, os estatutos ainda prevêem essa possibilidade. E isso tem um impacto atuarial muito relevante para o regime próprio de previdência social, né? Então essa possibilidade de incorporação dessas gratificações, ela deixa de existir. Temos o artigo 13, que ele preserva as incorporações já efetivadas, e aí nós temos sido questionados, mas e aquelas que estavam em vias de serem completados os requisitos? Aí nós vamos ter que analisar a legislação de cada ente federativo. Se nós temos a legislação de um ente que prevê que a incorporação ocorre após 10 anos de exercício daquela função, daquele cargo de comissão, e a pessoa já completou esse tempo, mesmo que ainda não tenha o ato concessório dessa incorporação, mas ela já cumpriu os requisitos, ela terá direito a essa incorporação. Nós temos uma legislação de um ente que diz que se incorpora 1/10 a cada um dos 10 anos, e ela está com 8 anos já exercidos, entendemos que ela vai ter direito a incorporar 8/10. Nós temos uma legislação que diz que ele incorpora quando ele tiver os 10 anos completos, e ele está com 9 anos, nesse caso nós entendemos que ele não vai ter direito a incorporar, porque ele não cumpriu os requisitos previstos na legislação. Então vamos ter que analisar caso a caso, conforme a legislação do ente federativo. O abono de permanência, temos uma mudança, o abono de permanência continua existindo, mas os entes ficam autorizados a regulamentarem esse abono de permanência em relação ao seu valor e também quanto à possibilidade de estabelecerem requisitos para a continuidade do abono de permanência. Então você
deixa de ter o abono de permanência apenas como um incentivo para postergação da aposentadoria, e além desse objetivo ele pode passar a ser usado também como uma política de gestão de pessoal. Você vai identificar, eu tenho uma determinada carreira, um determinado cargo, que eu tenho interesse em que essa pessoa continue trabalhando, que eu quero que seja postergado, ou não. Eu tenho servidores que estão produzindo, já têm direito a se aposentar, mas estão produzindo ainda num nível minimamente satisfatório, ou não. Então, posso estabelecer requisitos, claro que requisitos objetivos, né, na legislação, para a continuidade do pagamento desse abono de permanência. Bom, previdência complementar, Paulo já mencionou um pouco, né? A previdência complementar, ela deixa de ser uma faculdade, ela passa a ser uma obrigatoriedade, né? Todos os entes da federação vão ter que instituir a previdência complementar. Isso quer dizer que todos os entes vão ter que criar a sua entidade? Não, com certeza não. É inviável a criação de uma entidade para gerir a previdência complementar na grande maioria dos entes. Então, essa grande maioria que não tem condições de criar uma entidade fechada de previdência complementar, porque isso economicamente não é viável, eles vão buscar a gestão, a administração desse plano de previdência complementar para uma outra entidade, seja ela fechada, seja ela aberta. Num primeiro momento, apenas as fechadas já estão autorizadas a atuarem nesse segmento. Dentro de mais um tempo deveremos ter também as entidades abertas, e amanhã com certeza o Paulo vai estar detalhando bastante esse tema com vocês. Órgão ou entidade gestora única, um reforço naquele comando que já existe no parágrafo 20 do artigo 40, de que em cada ente da federação eu só posso ter um único regime próprio de previdência, e que eu preciso ter um único órgão ou entidade para fazer a gestão desse regime próprio de previdência social. Mas para os municípios é uma preocupação? Não. Quase todos os municípios já cumprem esse requisito, né? Talvez algumas capitais não, muitos estados não, e a União não. Em relação à União, nós estamos agora com um grupo de trabalho constituído, ele vai começar amanhã, né? Então, um dos motivos do meu retorno é por causa disso. Amanhã nós temos já uma reunião desse grupo de trabalho para começar a discutir como será a implantação desse órgão, entidade gestora única no âmbito da União. E também aqueles estados que ainda não se adequaram totalmente. E é interessante que tivemos há poucos dias o julgamento no Supremo, né? Mesmo antes da promulgação da PEC, mesmo antes da promulgação da emenda constitucional 103, o Supremo já julgou uma ação que estava lá há muitos anos, da Associação dos Magistrados Brasileiros, e ainda no texto que estava em vigor naquele momento, o Supremo disse: olha, tem que ser sim uma unidade gestora única alcançando todos os poderes, né? Isso não ofende a independência, a harmonia entre os poderes. Bom, aqui o tema que se colocou para nós podermos explorar um pouco mais, a questão da responsabilidade previdenciária, né? Creio que é uma das conquistas que nós tivemos ao longo desse processo, nós termos a inclusão dentro do artigo 40 de um dispositivo específico para tratar da necessidade de existir uma lei complementar que venha estabelecer as normas gerais de organização e funcionamento e de responsabilidade na gestão dos regimes próprios de previdência social, né? E esse dispositivo é o parágrafo 22, que ele menciona a necessidade dessa lei complementar e elenca qual é o campo de abrangência, né? O que deverá ser tratado nessa lei complementar. Questões relacionadas ao equilíbrio financeiro e atuarial, a forma de equacionamento do déficit atuarial, ao tratamento, à disciplina das contribuições, aspectos relacionados à governança, à responsabilização daqueles agentes que se relacionam com os regimes próprios de previdência social, possibilidade de gestão por meio de consórcios públicos, que é algo que nós vamos ter que refletir bastante para que de fato seja um instrumento positivo, mas que está colocado ali como uma possibilidade pela lei. São vários aspectos a serem tratados por esta lei complementar. Mas observem que ali no CAPT,
foi incluída uma vedação da instituição de novos regimes próprios de previdência social. Isso não constava da proposta inicialmente encaminhada pelo Executivo. A nossa proposta era, olha, para se criar regimes próprios de previdência social, nós precisamos fazer um estudo prévio para verificar a viabilidade de criação desse regime próprio de previdência social. Esse é o modelo que nós entendemos como mais adequado. Nem o que nós tínhamos até a semana passada, que era qualquer ente, a qualquer momento, aprovar uma lei e criar um regime próprio, tendo ou não feito um estudo prévio, e nem essa solução que foi incluída, né, pelo relator ainda na Câmara dos Deputados, que foi uma proibição completa à criação de novos regimes próprios. Mas fato é que, promulgada a emenda constitucional, hoje nós estamos com essa proibição. Então, neste momento, nenhum município brasileiro que esteja no regime geral pode criar um novo regime próprio. Mas no Senado, o Senado não recebeu bem essa alteração. Já existe uma outra PEC tramitando, que é a PEC número 156, que ela busca retirar essa vedação, né? Mas nesse momento está proibida a criação de novos regimes próprios de previdência social. Bom, relacionado à lei de responsabilidade previdenciária, então o parágrafo 22 do artigo 40 diz que deverá existir uma lei complementar que vai ser a lei de responsabilidade previdenciária, né? Então ela vai ser a irmã ou a prima da lei de responsabilidade fiscal, né? E quando surgiu, alguns anos atrás, essa ideia, né, lá no início do ano de 2015, que nós começamos a falar de lei de responsabilidade previdenciária, foi justamente pelo fato de termos identificado que não seria possível ausentes terem as suas contas equilibradas, terem responsabilidade fiscal, sem ter a responsabilidade previdenciária, né? Enxergando que um dos grandes problemas de desequilíbrio nas contas públicas eram as despesas com pessoal, e dentro das despesas com pessoal, as despesas com pagamento de aposentados e pensionistas, né? Então, disso surge a questão da lei de responsabilidade previdenciária, essa prima ou irmã da lei de responsabilidade fiscal. Então, o parágrafo 22 fala, deverá existir essa lei complementar, mas enquanto ela não for promulgada, nós estamos no vazio? Não, nós não estamos no vazio, porque o artigo 9º da emenda constitucional número 103, lá nas disposições transitórias, ele já vem dizendo que, enquanto essa lei de responsabilidade previdenciária não for editada, fica recepcionada, fica sendo aplicada a Lei 9717 de 98. Então, a Lei 9717, ela já passa a ter, neste momento, o papel de lei de responsabilidade previdenciária, até que a nova lei venha a ser editada. Então, hoje, embora ela ainda seja formalmente uma lei ordinária, ela já tem agora o status de lei complementar. Você só pode alterar a Lei 9717 por meio de uma lei complementar. E aí ela já se antecipa, né, em alguns dispositivos, alguns parágrafos desse artigo 9º, alguns pontos que hoje não constam da Lei 9717. Um deles, parágrafos 2º e 3º, se delimita que os benefícios devidos pelos regimes próprios de previdência social vão se limitar às aposentadorias e pensões. Outros benefícios, os auxílios, auxílio-doença, auxílio reclusão, salário-família, salário-maternidade, deverão ser pagos diretamente pelo ente federativo. Mas como é que eu faço? Eu tenho lá hoje no meu regime próprio esse benefício sendo pago, o que eu devo fazer? A emenda já foi promulgada. Nós vamos publicar, se não até o final desse mês, até o final deste ano, até dezembro, nós vamos publicar uma portaria estabelecendo que, para fins do CRP, haverá um período de transição para a implantação dessa mudança, né? Nós sabemos que, no mínimo, é necessário que se encaminhe a lei orçamentária de 2020, prevendo que isso não é mais responsabilidade do fundo ou do Instituto de Previdência, e é responsabilidade da Prefeitura, né? Então, isso vai ser editado até o final desse ano. Nós vamos ter um período aí para adaptação em relação a esse comando, mas vocês já precisam fazer esse trabalho lá nos seus municípios, né? Que os orçamentos de 2020
já possam ser adequados a essa modificação. Outra inovação que nós temos no parágrafo 7º é a autorização para que os regimes próprios de previdência social possam operar empréstimo consignado com os seus participantes, com os seus segurados. É algo que era reivindicado há muito tempo por representantes dos regimes próprios, mas que em alguns primeiros eventos que nós apresentamos essa modificação, enquanto ela ainda estava sendo discutida, trouxe uma preocupação para os gestores, né? Nós já podemos antecipar para vocês, isso será feito de uma forma pensada e planejada. Então é uma oportunidade nova que se abre para que os regimes possam aplicar uma parte dos seus recursos nessa modalidade de investimento, buscando uma rentabilidade melhor, sabendo nós da dificuldade que nós temos com a redução das taxas de juros, mas isso será regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional. E nós temos um grupo de trabalho que já está com o seu andamento bastante avançado, que já está discutindo esse tema. Então, acreditamos que ainda esse mês nós já vamos encaminhar essa proposta de uma resolução para regulamentar essa questão do empréstimo consignado, estabelecer critérios de prudência a serem observados. E se eventualmente um regime próprio quiser estabelecer, um ente quiser estabelecer critérios adicionais, ele pode estabelecer, né? Estava num evento semana passada e fui procurado ao final por representantes de um determinado regime próprio, preocupados com a questão do empréstimo consignado, pelo fato de que naquele determinado ente existe já há algum tempo uma prática reiterada de não repasse das contribuições, inclusive o não repasse da contribuição descontada do servidor. Então, qual é a preocupação? De que o valor do empréstimo consignado concedido ao servidor ativo seja descontado e não seja repassado ao regime próprio, né? É uma preocupação legítima, isso seria uma utilização indevida dos recursos previdenciários, seria um critério do CLP, mas é uma preocupação. Bom, então, eu disse, vocês podem estabelecer algum requisito adicional ou podem, de repente, no início dizer, não, vamos começar a fazer empréstimo consignado só com o aposentado e pensionista, que está na minha folha da unidade gestora e eu desconto isso aí que o dinheiro estará aqui. É algo que o ente tem autonomia para estar definindo. Limitação do prazo de parcelamentos, parágrafo 9º, se diz que os parcelamentos eles vão ter que observar o mesmo limite que foi previsto lá no parágrafo 11 do artigo 195 para o regime geral, 60 meses. Então não teremos mais os parcelamentos especiais de prazos alongados, né? Aquele que está previsto hoje no artigo 5º-A da portaria 402, de 200 meses até março de 2017, ele continua existindo, mas limitado àquelas competências. Para o futuro, não teremos esses parcelamentos especiais e isso nos leva a uma necessidade, né, de que os governadores, os prefeitos, os secretários de finanças mudem um pouco a forma de enxergarem a questão do repasse das contribuições dos regimes próprios, né? Não vamos poder contar que a cada 4 anos nós teremos uma autorização de um parcelamento especial em 240 meses que venha a resolver a situação. Então isso vai exigir uma mudança de perspectiva de responsabilidade em relação ao repasse dessas contribuições. Falando em contribuições, vou pular essa parte aqui e deixar para amanhã ser explorada na apresentação do Leonardo, que fala aí a mudança que houve no artigo 149, que fala das contribuições ordinárias, extraordinárias. Vou pular essa parte, ele fala amanhã. Outros dispositivos que estão no artigo 9º vou pular também. Vou só mostrar aqui essa tabela e deixar para ele explorar mais amanhã também. Nós passamos até agora a autorização para contribuições progressivas no regime próprio de previdência social, passamos até essa contribuição progressiva também no regime geral. E o que significa essa contribuição progressiva? Que eu posso não ter mais uma alíquota única, eu posso ter alíquotas diferenciadas conforme a faixa de remuneração daquele servidor, né?
E esta é a tabela que foi implantada para o regime próprio da União, né, que começa com uma alíquota de 7,5% como salário mínimo e vai até uma alíquota de 22% quando se passa de R$39 mil, que é próximo ao teto de remuneração do serviço público. Mas isso, a alíquota nominal, porque a alíquota efetiva é essa que está na última coluna, porque cada alíquota dessa incide sobre a respectiva faixa de remuneração. Então, o servidor da União, por exemplo, que esteja recebendo R$30 mil, embora ele esteja na faixa de 19%, ele vai estar pagando uma alíquota aí em torno de 15% a 16%, que será a sua correspondente alíquota efetiva. Alíquotas, o que isso implica para estados e municípios de imediato? A necessidade de adequação da alíquota de contribuição cobrada para os regimes próprios de previdência social. Alguns entes já se anteciparam, já têm as alíquotas já foram elevadas de 11% para 12%, 13%, 14%, Goiás 14,25%, mas agora todos terão que implantar essa alíquota básica de 14%. Todos terão que ter a progressividade? Não, isso é uma decisão de cada ente. Mas a alíquota básica de 14%, ela precisará ser implantada. Isso também estará nessa portaria, em que nós vamos estabelecer a questão do prazo para fins de comprovação para o CRP. Esse aqui de acumulação de benefícios também deixo para amanhã. Aqui vou falar do artigo 12, acho que é importante, né, nesse contexto de responsabilidade previdenciária, um artigo que ele estabelece que nós precisaremos ter um sistema integrado de dados com informações de todos os regimes previdenciários, do regime geral, de cada um dos regimes próprios, dos regimes de proteção social dos militares, né, inatividade e pensão das Forças Armadas, dos militares estaduais, dos benefícios assistenciais, o BPC. Então, nós temos uma tarefa prevista no artigo 12 da PEC para instituir esse sistema integrado de dados. Se nós formos voltar um pouco no tempo, nós vamos ver que nós já temos desde 2004 um artigo 3º na Lei 10.887 falando de criação de um sistema para verificar o cumprimento do teto constitucional, né? Que até hoje não existe esse sistema, tá? O que então nos traz de novo essa previsão agora? Bom, traz de novo porque essa é uma previsão que obriga todos os entes a participarem desse sistema e também obriga a União, que será responsável por criar esse sistema, a fazer compartilhamento de dados com os demais entes, né? E nós já temos soluções encaminhadas para a construção desse sistema, né? Quais são essas soluções? Nós temos o E-Social, os órgãos públicos, o E-Social já está implantado para parte das empresas, o cronograma continuará no próximo ano, algumas simplificações no sistema estão sendo feitas devido a críticas que surgiram, mas o cronograma de implantação do E-Social, ainda com algum ajuste, ele continua sendo aplicado e teremos os órgãos públicos previstos aí para ingressarem no ano de 2021. Mas mesmo antes da implantação do E-Social, nós já temos uma solução desenvolvida, que é o SIG, que é o Sistema de Informações Gerenciais, que nós já estamos recebendo bases de dados dos entes, e que essa base que nós recebemos, nós fazemos um cruzamento com o que nós temos hoje lá no CNIS, com as informações que foram alimentadas no CNIS, por meio da GFIP, da RAIS, de outras fontes do CNIS, né? E já temos condições de disponibilizar um relatório de retorno para os entes identificarem situações de eventual pagamento indevido de benefícios, e esse será um tema que será abordado aqui também durante o Congresso. Thomas estará falando com vocês sobre o SIG, né? Então, SIG e E-Social são instrumentos para nós chegarmos ao cumprimento disso que está previsto lá no artigo 12 da Emenda Constitucional número 103. Então, rápida exposição de alguns pontos que nós vemos que já se aplicam a todos os entes.
E aí, certamente todos estão com esta questão, né? O que eu devo fazer em relação ao meu regime próprio, lá no meu estado, no meu município? Eu fico aguardando a PEC paralela, eu já começo a discutir uma proposta, o que eu devo fazer? Vou falar um pouquinho sobre isso. Começo falando sobre a PEC paralela, né? Nós temos alguns riscos em relação à tramitação da PEC paralela. Então, a PEC paralela, primeiro, o que ela é, né, para quem ainda não sabe? A PEC número 133 é uma nova PEC surgida dentro do Senado, porque o Senado discordou do procedimento da Câmara de excluir estados e municípios da reforma, mas se ele alterasse a PEC 6 retornaria para a Câmara dos Deputados, e de repente nós passaríamos ali mais um ano sem termos uma emenda alterando o nosso sistema previdenciário. Então, se caminhou com a emenda número 6, com a PEC 6 como ela estava, se prorrogou a emenda 103 e nasceu uma outra PEC no Senado para discutir a questão de estados e municípios e alguns outros pontos que demandariam alteração no texto original. Esta nova PEC foi votada em primeiro turno no Senado há 2 semanas atrás. Restaram alguns destaques dessa votação de primeiro turno, que serão votados amanhã. Aí o segundo motivo do meu retorno antecipado, essa votação desses destaques amanhã, e provavelmente na próxima semana nós teremos a votação em segundo turno no Senado. A votada em segundo turno no Senado, ela é promulgada? Não, porque ela nasceu no Senado, ela é votada em 2 turnos no Senado e ela volta para a Câmara dos Deputados para ela ser discutida na Câmara. Então, risco político. Como é que ela vai ser recebida na Câmara dos Deputados, como vai ser a agilidade de discussão e aprovação dela na Câmara dos Deputados? Nós não sabemos, né? Isso pode ser aprovado, não, acredito que é inviável uma votação esse ano, né? Tenho praticamente certeza que é inviável uma votação esse ano, e não sei se ela ocorrerá de forma muito rápida na Câmara no próximo ano. Então esse é o primeiro risco político da aprovação. Segundo risco político, desidratação da proposta. Conforme eu disse, ela nasceu com a ideia de se resolver a questão de estados e municípios que ficaram fora da reforma, mas foram acrescentados vários pontos que retiram algumas das alterações que estão na emenda constitucional número 103, ou seja, diminui aquele impacto de economia de recursos que foi alcançado, né, dos 800 bilhões de reais. Então esse é o segundo risco. A depender de como ganhe corpo nessa desidratação, o próprio governo federal passará a trabalhar contra a aprovação da PEC paralela, né? Então, poderá não apoiar a aprovação da PEC paralela. Terceiro ponto, risco jurídico. Uma parte desse risco, creio que foi atenuado, porque durante a tramitação no Senado surgiram 2 textos. No segundo texto, ele falava uma delegação de competência. Felizmente voltaram atrás nessa questão da delegação de competência de estados e municípios para a União, que eu creio que não ajudava em relação a uma segurança da proposta, aumentava a insegurança. Esse ponto foi atenuado, mas existe um outro ponto que ele é inovador, que em termos práticos nós entendemos como sendo bastante interessante, bastante positivo, mas por ser inovador ele pode ter algum risco jurídico, que é o fato da aprovação de uma lei pelo Estado, recebendo as regras dos servidores federais, alcançar todos os seus municípios, né? O Estado de Alagoas aprovar uma lei dizendo que as regras dos servidores federais valem para si, e isso se estender ao município de Maceió e aos outros municípios aqui do interior do Estado de Alagoas. Em termos práticos, nós achamos isso excelente, porque ao invés de nós termos que discutir em 2.100 câmaras municipais, a gente concentraria isso nas 26 assembleias legislativas e na Câmara do DF. Mas, eventualmente, isso pode ter algum questionamento futuro. E foi, durante a discussão na CCJ do Senado, surgiu também um ponto que ele representa um risco para a responsabilidade previdenciária, que nos traz bastante desconforto. Então, tudo aquilo que nós construímos ao longo de alguns anos corre o risco de ser desconstruído, e vou mencionar que risco é esse. Então, aqui nós temos o que é a PEC paralela. Então, ela
acrescenta um novo artigo 40 na Constituição, 40A. A ideia é não se mexer no 40 para não se reabrir toda a discussão que já foi feita durante a tramitação da PEC número 6. Então, se acrescenta um artigo 40A, dizendo que Estados, Distrito Federal e municípios poderão, por meio de lei ordinária, então um instrumento único, diferente daquilo que eu tenho hoje na emenda constitucional 103, que fala que para idade mínima eu preciso ter emenda constitucional e emenda à lei orgânica. Para alguns outros critérios eu preciso ter lei complementar, para outros eu tenho que ter lei ordinária, né? Então se diz que por meio de apenas uma lei ordinária de iniciativa do Poder Executivo podem se estabelecer que sejam aplicadas todas as regras dos servidores federais aos servidores daquele estado, daquele município, né? Se restabelecer essa uniformidade de tratamento. E aí, o risco que eu mencionei em relação à responsabilidade previdenciária, que foi incluído no texto a partir de uma emenda apresentada na CCJ. Parágrafo 2º. Enquanto não revogada a lei de que trata o CAPT, fica afastada a vedação constante do inciso 13 do artigo 67. O que é essa vedação do inciso 13 do artigo 67? É o fundamento para a responsabilidade previdenciária, é o fundamento do CRP. É o dispositivo que diz que aqueles entes que não cumprirem o que está previsto na Lei 9717 ou no parágrafo 22 do artigo 40, eles ficam impossibilitados de receber as transferências voluntárias de recursos da União. Então, nós sabemos que se isso for aprovado desta forma, nós sairemos ao final desse processo pior do que nós entramos, porque nós voltaremos àquilo que existia até 98. Que era a falta de uma legislação de âmbito nacional que tratasse do acompanhamento, da governança, da gestão, da supervisão dos regimes próprios de previdência social. Então esse é um risco também na PEC paralela, é algo que nós vamos trabalhar para que não seja aprovado. Tá. E o parágrafo 5º é aquele que eu mencionei que ele é importante, que diz que a lei do Estado que adotar a legislação federal vincula todos os regimes próprios dos respectivos municípios, né? Esse é o que pode, eu acho que o principal ganho prático da PEC paralela é essa, porque ela continua exigindo que haja aprovação na Assembleia Legislativa de cada Estado, simplifica um pouco o processo ao estabelecer um único veículo, que é uma lei ordinária, mas o principal ganho é esse, de essa aprovação ela se estender a todos os municípios. Fora isso, ela não traz grande vantagem em relação à situação que nós temos hoje. Então, tem mais algumas previsões aqui em relação às regras de transição. Bom, nós já estamos lá finalizado uma nota técnica. Talvez teremos uma nota informativa e algumas minutas de projetos para aqueles entes que quiserem já começar essa discussão. E qual é a recomendação que nós fazemos e estaremos fazendo daqui em diante? Que os entes já comecem a discutir a adequação dos seus sistemas, que não fiquem aguardando a aprovação da PEC paralela. Se ela vier com essas ressalvas que nós fizemos, ótimo, mas se ela não vier, que os entes já estejam fazendo essa discussão localmente. Então, acho que vocês, como gestores de regimes próprios, precisam provocar os seus secretários, os seus prefeitos, para essa discussão, para enfrentar esse tema, que ele é necessário. Urgentíssimo era para a União, urgentíssimo mais ainda para os estados e urgente para os municípios, né? Os municípios, na grande maioria, ainda têm algum fôlego, mas nós não queremos que eles cheguem na mesma situação que os estados chegaram recentemente. Então, as alterações precisam ser feitas antes. Bom, quando é que nós vamos divulgar isso? Espero que essa semana, se não na próxima semana nós vamos divulgar. Nós estamos com um pequeno ponto de debate interno, né, para nós adequarmos lá. Superado esse ponto, a gente faz a divulgação desses projetos e dessa nota técnica. Bom, aí já caminhando para encerrar, né,
Já antecipei um pouco disso, a questão do surgimento da ideia da responsabilidade previdenciária, as discussões que ocorreram, os ganhos que nós tivemos na emenda 103, então, que são as regras de governança que estão lá no parágrafo 22 do artigo 40, o fundamento da lei de responsabilidade previdenciária, os dois incisos acrescentados no artigo 167, aquele que dá o fundamento para não ser feita transferências voluntárias de recursos para aqueles entes que não cumprirem essas normas de responsabilidade, que é o inciso 13, e o inciso 12, que veda a utilização desses recursos para outras finalidades, e o artigo 9 também, já falei, que é o que recepciona a Lei 9717 com esse papel. E aí nós conseguimos nos antecipar, né, a essa discussão que estava ocorrendo na PEC número 6, conseguimos antecipar algumas alterações que nós entendíamos como importantes dentro da Lei 9717, para que no momento em que ela fosse recepcionada como lei complementar, ela já estivesse mais robustecida, né? E fizemos isso por meio da medida provisória 871, que foi encaminhada no final de janeiro, que foi convertida na Lei 13.846 no mês de junho. Então, durante essa tramitação da medida provisória, nós já acrescentamos alterações na Lei 9717, relacionadas a parâmetros para regulamentação da aplicação de recursos dos regimes próprios, né? Então, a lei passa a ter um comando dirigido ao Conselho Monetário Nacional para que, no momento em que ele for disciplinar a aplicação dos recursos dos regimes próprios, ele tem que considerar as peculiaridades, as particularidades desses regimes próprios. Previsão de um regime administrativo disciplinar para gestores, conselheiros, prestadores de serviços. Responsabilização civil daqueles que derem causas à aplicação de recursos, a investimento dos recursos em desacordo com aquilo que tiver sido estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Parâmetros para a escolha dos dirigentes dos regimes próprios, requisitos mínimos a serem observados na escolha de dirigentes e conselheiros, e o fortalecimento, melhor detalhamento da competência da União por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e a previsão expressa do CRP dentro do artigo 9 da Lei 9717, que até então estava apenas no Decreto 3788. E também algumas alterações relacionadas à compensação previdenciária. De forma muito rápida, o primeiro ponto que eu mencionei, que são essas diretrizes a serem observadas pelo Conselho Monetário Nacional para a aplicação dos recursos dos regimes próprios, foi o acréscimo deste parágrafo único no artigo 6º da Lei 9717. Então, ali nós temos esse comando para o Conselho Monetário Nacional e ele fortalece as alterações que nós fizemos no final do ano passado na Resolução 3922 de 2010. Por meio da Resolução 4695 de 2018. Segundo ponto, regime administrativo disciplinar, foi uma revisão do artigo 8º, que já existia no corpo da lei, mas que nunca havia sido colocado em prática. Se mudou a referência, deixou de ser uma lei da década de 70, da Previdência Complementar, que já estava revogada, e a referência passou a ser o regime disciplinar da Lei Complementar 109 de 2001, e esse processo administrativo disciplinar, que vai ser apurado no processo administrativo, com ampla defesa, né, dos interessados, ele vai alcançar não apenas o dirigente do regime próprio, ele pode alcançar também o dirigente do ente federativo naquela irregularidade que tenha sido de responsabilidade dele, e pode alcançar também, que está no parágrafo 2º, prestadores de serviços para o regime próprio, né? Ao consultor de investimentos, o atuário, o contador que seja prestador de serviço, se eles derem causa a alguma irregularidade, eles poderão ser alcançados também. Que estágio nós estamos com isso? Nós já estamos trabalhando uma proposta de um decreto para regulamentar esse processo administrativo disciplinar. E já fizemos uma alteração também legal, por meio da Lei 13.876, essa alteração não foi feita na Lei 9717, mas na Lei 8.213, ampliando a competência do Conselho de Recursos da Previdência Social. E o Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS,
vai ter competência para julgar os recursos oriundos dessas autuações que ocorram, né? Em relação ao processo administrativo disciplinar e também o recurso de segunda instância dos processos administrativos previdenciários do CRP, né? Nós entendemos que a partir do momento em que nós passamos a ter essa atribuição fortalecida, é importante que a gente tenha uma instância de decisão administrativa que esteja fora da Secretaria, fora da Subsecretaria dos Regimes Próprios. Instância essa que vai contar também com participação de representantes dos entes, de representação dos segurados nas câmaras de julgamento do Conselho. Responsabilização civil, esse novo artigo 8º-A, que diz respeito à aplicação dos recursos. Ele é um artigo que ele é forte, né, porque ele diz que aqueles que fizerem uma aplicação de recursos desobedecendo a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e dessa aplicação em desacordo com a resolução houver prejuízo para o regime próprio, eles serão solidariamente responsáveis, né? Então, isso aumenta, né, o grau de responsabilidade na tomada de decisões, né, e resguarda, protege os recursos do regime próprio. E dá instrumento também para o regime próprio buscar um ressarcimento desses recursos junto aos responsáveis pelo fundo de investimento, pela instituição financeira. Então, a responsabilidade também da instituição que está ofertando esse produto, né? Ela tem que saber se aquele produto que está sendo ofertado é um produto que pode receber uma aplicação de um regime próprio de previdência social, né? Se é um produto como alguns que surgiram em anos passados aí, que o regime próprio não poderia aplicar, ou poderia aplicar um limite pequeno, ele aplicou grande parte dos seus recursos e depois esses recursos não voltam, se cria esse instrumento por meio de uma ação de improbidade administrativa ou outro tipo de ação, se buscar o ressarcimento desses recursos. Artigo 8º-B trata da questão dos requisitos para dirigentes dos regimes próprios e também para os conselheiros. Os conselheiros apenas o inciso 1º e 2º, os dirigentes 1º, 2º, 3º e 4º. Então, o primeiro é a questão da ficha limpa, né? Então, o dirigente do regime próprio, o conselheiro, ele tem que atender os requisitos de elegibilidade previstos na lei da ficha limpa. O segundo é ter uma certificação conforme critérios estabelecidos em parâmetros gerais. E o terceiro e quarto, que dizem respeito apenas aos dirigentes, não aos conselheiros, tratam da formação de nível superior e tratam da comprovada experiência em alguma daquelas áreas mencionadas. Nós já estamos, aqueles que ainda não tiveram conhecimento, com uma minuta de uma regulamentação dessa questão desses requisitos, né, que está em consulta pública. Colocamos em consulta pública, já começamos a receber sugestões e queremos, né, que as críticas sejam apresentadas para que nós possamos ter bastante equilíbrio, né, na implantação desses requisitos, considerando a realidade dos regimes próprios em todo o país. Tá? A gente sabe que é preciso avançar no sentido da qualificação, da profissionalização, mas temos que avançar de forma que seja possível de ser assimilado dentro da realidade que nós temos hoje. Então, o que nós queremos a contribuição para fazermos essa construção de forma adequada. E, finalmente, o artigo 9º, que detalha de forma mais adequada as atribuições da União por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, inclui ali expressamente a palavra fiscalização no inciso 1º, já em consonância com o que está lá no parágrafo 22, fala do estebelecimento dos parâmetros de diretrizes gerais em relação às várias linhas, né, de atuação que eles deverão ser estabelecidos, custeio, benefício, atuários, investimento, contabilidade, e fala expressamente do certificado de regularidade previdenciária do CRP. E no parágrafo único da obrigação dos entes
prestarem as informações para a Secretaria. E aqui aproveito para lembrar que, quando nós falamos ali do processo administrativo disciplinar, certamente uma das obrigações ali será de prestar as informações e encaminhar os demonstrativos nos prazos estabelecidos, né? O não repasse da contribuição, ele não é responsabilidade do gestor do regime próprio, ele é responsabilidade do prefeito e do secretário de Finanças. Mas o envio do demonstrativo, informando qual era a contribuição devida, se ela foi repassada ou não foi repassada, é responsabilidade do gestor do regime próprio. Então, a obrigação de vocês, gestores, de manterem esse envio das informações de forma pontual e adequada. Então, encerramos aqui, né, essa visão aí rápida da PEC. Amanhã alguns pontos serão retornados e melhor detalhados, e também a questão da responsabilidade previdenciária. Agradecendo aí mais uma vez o Eliomar e a ANETREM pela oportunidade de participação. Muito obrigado, um bom evento para todos. Estarei aqui hoje na abertura. Aqueles que tiverem dúvidas pontuais podem me procurar depois. Obrigado.